começando mais um episódio do Arocast, ao vivo aqui para todos vocês. E hoje vamos falar sobre segurança no mundo cripto, segurança em geral. Também importante que muita gente deixa de lado e só aprende na dor. Então, estou recebendo hoje Fábio Leto da SmartSec, ele que é uma referência na área e vai falar um pouco mais. Então, seja muito bem-vindo, Fabião. Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. Muito obrigado pelo convite, André, para poder falar de um assunto que muitas vezes é esquecido pelo mercado em geral, não só na Web 2, mas agora, principalmente na Web 3, está sendo muito negligenciado. Espero que esse bate-papo seja importante para vocês, poder abrir um pouco a mente em relação à segurança. Isso aí. Eu vou tentar ter uma meta de não tossir com o resfriado que eu estou aqui, tentar manter o podcast numa boa, mas brincadeiras à parte, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E, primeira coisa, se apresente para a galera que ainda não te conhece, Fabião. Então, vamos lá. Meu nome é Fábio Leto Biolo, tá? Sou especialista em segurança da informação. Eu não sou um especialista em segurança da informação do Web3, já venho com uma bagagem já há muitos anos, né? Então, assim, eu cheguei no mercado de segurança da informação através de um filme sobre o hacker mais famoso de todos os tempos, chamado Kevin Mitnick. Tá? Foi um hacker dos anos... Da época, foi um filme dos anos 2000, baseado num filme de fatos reais. E esse hacker, ele tinha uma técnica muito interessante, porque naquela época até a tecnologia não era tão forte, mas ele usava uma técnica chamada engenharia social, que ele conseguia através da famosa lábia, né? Através de golpes, através de métodos não tecnológicos, conseguir o que ele queria. E assim, aquilo me chamou muita atenção, já era da área de tecnologia, e eu falei, puxa, eu quero trabalhar com segurança de informação. Foi um ponto de decisão na minha vida, porque na tecnologia a gente fala que parece a medicina. Você é um médico generalista, quando você mexe em tecnologia, mas tem que escolher uma área. Então, tem pessoas que são de banco de dados, pessoas que são de desenvolvimento, tem pessoas que são de projetos. E eu optei por segurança de informação. Até que, aliás, algo que eu falei, puxa, meio estranho, isso não é um mercado que o pessoal dá valor. Entendeu? Porque a segurança de informação, diferente de outros mercados, que você visualiza o lucro na empresa, principalmente na Web 2. Na Web 2, as empresas visualizam o lucro quando investem num banco de dados poderoso, num sistema poderoso que ganha o seu tempo. Mas segurança de informação, muitas vezes, ele não entende a necessidade e o valor da segurança de informação, desde que ele perca ou sofra um problema na empresa. Só que tem um grande problema. Muitas vezes, as empresas têm os seus dados vazados e nem sabem disso. Sim. Então, por que investir em segurança de informação? Se isso é o famoso custo. Então, para a empresa, a segurança de informação é um custo adicional. Que muitas vezes é aquele negócio que nem o seguro do seu carro. Aí é um custo, mas deixa roubar para você ver se valeu a pena ou não ter o custo. Então, a segurança de informação é isso. Então, comecei a estudar segurança de informação. De 2004 a 2010, eu fui presidente da Associação Brasileira de Segurança de Informação, tá? Chamada Abrasinfo, sede em Brasília. E lá eu passei muito no começo da internet Web 2, até que eu vou tentar explicar um pouquinho a diferença de Web 2 para Web 3. E eu passei, por tudo que eu passei nesses anos, passando esse conceito de segurança para um público de Web 2, que nem existia ainda o mercado cripto nessa época, né? Aí eu visualizei que o Web 3 está no mesmo momento inicial, mesmo engatinhando o público que está interagindo nessa nova internet. E falei, puxa, é o momento agora de poder falar um pouquinho mais sobre segurança também na Web 3. Muito bom, eu acho que tem uma ótima bagagem, já deixou muito claro aí. E para quem não conhece, já como presidente da associação e tudo mais, e esse ponto que você fez, essa conexão, acho que foi muito legal de falar da Web 2 para Web 3. Eu acho legal porque o primeiro podcast que eu fiz aqui do Arocast foi falando sobre o Web 3. E eu posso trazer 10, 20 pessoas para falar do mesmo assunto, cada um vai ter um ponto diferente para trazer. Tudo bem, tem o que é, mas a sua visão, o que é. Mesma coisa perguntar o que é DeFi, para mim, eu vou trazer um ponto. Se for perguntar para o Valdemar, ele vai trazer com as palavras, né? Não exatamente só o que significa. Isso que é muito legal. E essa analogia que você foi fazendo com o seguro do carro, muito bacana para a galera entender. Eu acho que deixa isso muito mais claro, né? Sim, sim. E como eu disse para vocês, então assim, a questão da segurança de informação é muito difícil você vender o conceito de segurança. Até eu brinco aqui, tanto na Web 2, agora na Web 3, a gente até criou uma comunidade super recente de segurança de informação, somente 2 meses eu criei essa comunidade. E vejo que eu não tenho um grande número de pessoas, mas são pessoas extremamente engajadas. São pessoas que entenderam a ideia da segurança. Porque, como até o André já disse algumas vezes aí por aí nessa questão da chama, por que falar sobre segurança? Porque nós temos 2 formas de tratar a segurança. Ou aprender a segurança. Uma, se educando através de vídeos, conteúdos como esse aqui,
que você vai entender os conceitos de segurança, e também tem a pior forma, que seria na dor, quando você sofreu um golpe. Isso eu tô falando no Web 2 ou Web 3. Quando você sofreu um golpe e você perdeu seu dinheiro, aí sim você vai falar, puxa, eu devia ter me preparado melhor. Mas aí já foi tarde. Então eu tô tentando evitar isso. Só que tem um grande problema, André. O pessoal fala, mas também, não existe nada 100% garantido. Não. Não existe. Então, assim, a gente precisa minimizar os riscos. E essa é a função do profissional de segurança de informação. A gente tem que diminuir os riscos inerentes a qualquer projeto ou a qualquer sistema ou ecossistema, por exemplo, da Web3. E onde temos pessoas com uma faixa etária bem menor, então eu tenho uma grande diferença do Web 2 para o Web 3 no meu trabalho. No Web 3 eu tinha pessoas já uma faixa etária um pouquinho maior, que interagiam no início da Web 2. Tá? Depois eu vou até explicar um pouquinho os detalhes da diferença da questão da segurança. Mas na Web 3 é um público muito jovem. É um público que, assim, você visualizar, é um público muito mais... que não tem ainda... a ansiedade é o forte dessas pessoas. Eles não têm muita responsabilidade nas suas interações. Então, tem que ser um trabalho muito, muito forte de insistência, de persistência para que eles possam entender isso. Sim. E até antes a gente entrar, acho que nesse... Eu sei que é um caminho sem volta. Se a gente entra para o Web 2 e 3 aí, a gente já vai acelerando. Mas como foi entrar em cripto? Porque primeiro você já empreendia, a SmartSec já vem de longa data. Sim. Então se quiser até contar a história da SmartSec e como que foi a entrada no ambiente de cripto. Muito bom. Então vamos lá. A SmartSec, a empresa SmartSec começou em 2007. Então não é uma empresa de hoje. Eu brinco, eu falo, você é o criador de conteúdo? Eu falo, não, eu sou um CEO da empresa SmartSec e agora nos poucos tempos livres que eu tenho ajudado a criar um pouco de conteúdo. E outra coisa, pessoal, conteúdo gratuito, tá? Está lá no nosso canal do YouTube, está lá na nossa comunidade do Discord. Então, você está em todas as redes sociais. É um conteúdo gratuito que está lá só para você consumir. Então, a SmartSec começou em 2007, focado na área de segurança em criptografia, porque assim, a minha formação, André, eu tenho a formação de sistemas de informação, que é o analista de negócios, pela Universidade 9 de Julho. Aí depois, quando eu vi esse filme, eu fiz a especialização em segurança de informação em Marseille, na França, no sul da França. E agora um pouquinho antes da pandemia, eu já entendia bastante desses assuntos, mas eu estudei, fiz 2 cursos. Um em Stanford, sobre criptografia, que é algo que eu sempre gostei, eu queria ter um certificado que provasse o meu conhecimento em criptografia. E depois eu fiz um curso também em Harvard sobre ciência de dados. Então, por que eu falei sobre isso? A SmartSec, ela veio mudando ao longo do tempo. Ela começou como segurança em criptografia, chamado certificados digitais. Você deve conhecer os tokenzinhos que assinam hoje as notas fiscais eletrônicas. A gente tem... Aí depois a gente foi para a questão da biometria, que aliás é até um assunto que a gente deve falar daqui a pouco sobre isso. Então, assim, eu já trabalho forte com a parte de biometria. Depois nós entramos muito, muito, muito pesado no mercado de RFID, que é a identificação por radiofrequência. Vocês sabem muito bem hoje... Todo mundo utiliza, você quer pagar o cartão com aproximação ou com chip? Acho que ninguém quase mais usa colocar o chip ali. É quase tão defasado como era a tarja magnética, que muitos nem sabem o que é uma tarja magnética no cartão, né? E esse cartão de aproximação, há 7 anos atrás, eu estava desenvolvendo junto com aquelas maquininhas que vocês pagam, o sistema de pagamento por aproximação. Só que tem um porém, quando isso foi massificado? Com a pandemia, que ninguém queria digitar no teclado. Mas já existia o projeto. Mas ninguém conhecia o projeto. Muitas vezes tem pagamento com a maquininha, a pessoa até do estabelecimento não sabia. Então a gente trabalhou com RFID, segurança, biometria, RFID. Viemos forte em data science, que hoje é o foco da empresa SmartSec. Sim. Os grandes clientes nossos são a parte de ciência de dados, que basicamente é o quê? Nós sabemos que tudo que é gerado hoje, essa informação que está gerada aqui, vai gerar cortes, tudo, vão gerar dados brutos, tá? São exabytes, não sei nem se tem acima disso, de informações por minuto, no mundo inteiro. E só que esses dados brutos não são importantes se você não trabalhar em cima deles, se você não trabalha consolidar. Por exemplo, você tem uma empresa que tem um marketplace que tem, não sei, milhões de vendas, não sei o quê, mas como gerar um relatório gerencial para o dono saber as decisões que ele tem que tomar? Aí nós trabalhamos com conceitos de data mining, de mineração de dados. Então, assim, a gente tem várias técnicas para fazer o quê? Pegar todos esses dados em tempo real e gerar relatórios em tempo real para que quando o dono da empresa chegar, fale, olha, essa é a melhor decisão agora nesse momento. Então, um resumo sobre data science. Bem por cima, bem macro. E eu já era investidor no mercado cripto desde o início, porque eu sou um early adopter. Eu vim da área de tecnologia. Eu não consegui deixar batido, principalmente algo relacionado ao blockchain.
que fala tanto de criptografia. Então, eu falei, eu sempre vim da... Então, assim, o blockchain para mim é fascinante. E eu comecei a investir quando saiu o Bitcoin. Falei, comprei um pouquinho de Bitcoin, tal. Fiz meu investimento inicial, até brinquei. Eu falo para a comunidade, olha, eu usava uma exchange que chamava Chapo. Ninguém nem sabe o que é isso. O pessoal sabe as atuais. As exchanges centralizadas, para não explicar essa diferença. Né? Então, tive uma carteira lá, comecei a comprar e era somente investidor. Assistia uns vídeos de trade, como todo mundo, para entender um pouquinho a análise gráfica, tipo o que o André fala, não sei o quê, suporte, resistência, mas como usuário. Tá? E aí, no final do ano passado, eu comecei a receber dos meus clientes de Data Science uma demanda, olha, nós estamos interessados em tokenizar ativos. Eu falei, puxa, tokenizar ativos? O que é tokenizar ativos? Aí eu fui levantar o que era isso. Falei, puxa, isso é relacionado ao Web3 e a blockchain. Aí eu comecei a estudar o mercado de Web3. E assim, como eu tenho um perfil técnico, eu não sou desenvolvedor, mas eu sou projetista. Eu gerencio vários desenvolvedores em vários projetos. E no mundo inteiro, tá? São todos já assim, são totalmente já descentralizados uma empresa. Algo inerente ao Web3. E esses desenvolvedores, eu comecei a visualizar e eu fiz um treinamento com a Solange Gueiros, treinamento da Chainlink. É, referência. Aqui referência brasileira e mundial em desenvolvimento na plataforma EVM, que é Ethereum, né? Virtual Machine, tá? Que é a linguagem Solidity. Fiz um treinamento com ela, junto com a Chainlink, então me formei lá com ela. Assim, não desenvolvo, mas eu sei como se desenvolve um smart contract. Eu sei quais são as nuances de uma criação de uma moeda RC20, de um NFT RC721-155. Isso eu entendo bem. Porque para você poder falar sobre segurança, você tem que entender como é a tecnologia. Exatamente. Falar vagamente sobre segurança, sem ter o conhecimento da tecnologia, pode ser até soar irresponsável por parte de uma pessoa que fala sobre segurança. Então, precisava entender. Então, eu fiz esse treinamento, comecei a acompanhar muitos conteúdos, por exemplo, do André, de vários outros criadores, e visualizei uma lacuna, André. Uma lacuna muito, muito grande. Pouco se falava de segurança. Eu senti, com a minha experiência que eu tinha, né? Falei, puxa, muito pouco se fala de segurança. Muito esporadicamente, quando ocorria alguma coisa, um vazamento, uma coisa muito, muito grave. Mas eu falei, poxa, por que ninguém fala de segurança? É óbvio, segurança não atrai o público. Segurança não se vende por si só. Porque segurança não traz retorno para quem assiste. Porque a pessoa procura assistir, por exemplo, uma análise gráfica, fala, ó, se eu fizer, se eu adotar... Na hora, o cara quer usar aquilo lá. Ele quer usar e já ter o retorno imediato. Sim. Então, só que segurança não. Segurança é aquele negócio, nunca vai acontecer comigo. Nunca minha carteira vai ser drenada. Até que... Até que aconteça. Até que você que está aí, você que está me ouvindo aí, acorde de manhã cedo e vê tudo os seus NFTs, seus ativos, suas criptos, zerada na carteira. Aí, sabe quem você vai recorrer? A ninguém, é sentar e chorar. Não tem o que fazer. A quem recorrer? E eu vou explicar qual é a diferença, porque você não tem como recorrer. Então, eu visualizei essa lacuna, tá? E falei, puxa, eu vou ter que fazer o mesmo que eu fiz, deu aquele insight, eu vou ter que fazer o mesmo que eu fiz há mais de quase 20 anos atrás. Muito bom. Então, é por isso que eu cheguei no mercado cripto e estou posicionado dessa forma nesse momento. Sim, eu acho que sempre legal. Eu sempre começo os podcasts perguntando pra galera pra realmente contar a sua história, como chegou a empresa, no seu caso, que tem uma empresa aí à frente, que já tá há muitos anos no mercado, e como que entrou no mercado. Eu sempre gosto, porque cada um foi de uma maneira. Então você, por mais que você conhecesse a tecnologia, depois de um tempo você começou a entender, falou, vou estudar isso daqui, conhecer o mercado. E são visões diferentes, eu acho que isso que é legal para trazer. São visões que se completam e, como você falou, a parte de segurança, infelizmente, não vende, é muito B2B ainda, não é B2C. E quando a gente produz o conteúdo, a gente aproveita espaços como esse para poder educar a galera. Sim, isso mesmo. Como eu disse para você, você falou, o B2B, a segurança é o Web 2. Mas na Web 3 agora eu vou explicar que ela vai se tornar também um B2C. Isso é interessante. Isso é importante. Então, assim, é uma das mudanças que a gente tem da Web 2 para Web 3. Não sei se você quer, eu já posso começar a falar um pouquinho dessa diferença. Vou mandar um abraço pro pessoal aqui. Vou mandar um abraço, porque a tua galera tá aqui também. Eu quero mandar, quero saber. Mandar um abraço para todos que estão aqui acompanhando ao vivo. Então, pessoal, quem quiser
Deixe sua pergunta aqui no chat. A ideia, qual que vai ser a ideia do bate-papo? Pessoal, sem enrolação, vou mandar também algumas visões. Eu quero saber do ponto de vista de segurança. Claro, o que, que a gente tem que se preocupar. Algumas perguntas aí que a gente já imagina a visão dele de Web 2, Web 3, mas eu quero que ele traga esse olhar do ponto de vista de segurança. Porque saber o que é Web 2 Web 3, como a gente falou, talvez a gente saiba até por definição. Mas do ponto de vista de segurança, como que isso é na prática? Então essa ideia, quem quiser manda pergunta. Amanhã eu mando um abraço para todo mundo aqui, ó. Jefferson, o João, sempre na área. Ednilson, te vejo à noite. Aí, pessoal da mentoria. Levinha. Aqui o pessoal Logan. Ó, muita gente na área. Rasta também. Opa! Rasta Cripto na área. Nossa comunidade, Vinícius Alcântara. Ricardão. Bernadette, um abraço também. Quero te ver hoje à noite. Thiago na área. E Poli também aqui na área. Estamos todos juntos. Abraços dados. Mandem suas perguntas, estaremos aqui, eu vou olhando. E não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer esse canal aqui. Se não é inscrito, já se inscreva. Além de podcast toda semana, teremos conteúdos educativos, principalmente começando na semana que vem, ó. Então quem tá chegando agora vai pegar bastante coisa boa no canal. Inclusive, aceito recomendações do que vocês querem ouvir e ver. Depois pode deixar nos comentários também, que eu vou dando uma olhada. E é isso daí. Então agora sim. Aliás, você pediu para inscrever aqui no canal, também não esqueçam de inscrever no canal da SmartSec, tá? Exatamente. Vou deixar depois na descrição, inclusive no final, agora eu vou deixar para essa câmera, obrigado aí. E então é o seguinte, no final a gente faz as considerações finais dos canais, todo mundo, mas ó, Andrearo, igual está aqui, tanto no Instagram como YouTube, e SmartSec também, Instagram e YouTube, certo? Perfeito. Então a gente só dá para relembrar vocês e não se esqueça. Então, ó, manda pergunta e bora começar. Então, vamos fazer aquela pergunta que você estava quase respondendo. Então, do ponto de vista de segurança, eu acho que é esse que é legal, né? Mas, voltando, do ponto de vista de segurança, qual a grande diferença da Web 2 e do Web 3 para a galera entender? Vamos lá. Sabemos que o Web 2 centralizado, Web 3 descentralizado. Em termos, pois eu vou explicar para vocês que é em termos. Na Web 2, em ponto de vista de segurança, tem a grande diferença é a questão da responsabilidade do usuário. Então vamos lá. Na Web 2, nós consumimos produtos de empresas que comandam a Web 2. Então, são essas empresas que comandam a Web 2, que possuem a maioria dos seus serviços centralizados. Não são muitas, tá? São máximo 10 empresas no mundo inteiro que controlam toda a Web 2. Tá? Que nos fornece aquele serviço supostamente gratuito. Supostamente. Eu falo só uma coisa, um PS. Quando você utiliza um produto gratuito, o produto é você. Isso mesmo, você já deve ter visto o que eu falei. Nós somos o produto da Web 2. Porque todo o conteúdo que nós criamos dentro da Web 2, todas essas redes sociais que você comentou aí, ou no banco, essas coisas, tudo, se você olhar lá os termos de aceite, que ninguém lê, a gente passa rapidamente e coloca, não, aceitar. Ou também não usa. Você fica fora. Como você vai ficar sem o seu mensageiro? Combinei com o André aqui com mensageiro eletrônico, aquele verdinho que tem um telefoninho. Não citar nomes. Mas assim, é o mesmo dono do outro que tem as fotinhas. Então assim, se você olhar bem, tá tudo muito na mão de poucas pessoas na Web 2. Só que na questão da segurança, a responsabilidade nossa como usuário é muito pequena. Porque se você tem uma conta hackeada, você vai recorrer ao suporte desse produto, supostamente gratuito, que eles mantêm um suporte muito bom para algo gratuito, né? É impressionante, né, pessoal? Que suporte rápido, né? Para que você continue utilizando. Para você poder resolver seu problema. Mas fala, puxa, por que isso é gratuito na Web 2? Porque nós somos o produto e eles vendem tudo que nós geramos como anúncios sugeridos. Pronto. Então, eles revendem para as empresas anunciar aquilo que nos interessa. Só que a questão da segurança, sim. A responsabilidade quando ocorre qualquer problema é muito mais de quem provê o serviço. Isso na Web 2. Na Web 3, não. Na Web 3 tem um ponto incrível, pessoal. Ponto muito importante. Na Web 2, a nossa responsabilidade é pequena, tá? Mas não somos donos dos nossos dados. Na Web 3, por ser descentralização, tá? Aberta muitas frentes, tá? Tudo que nós geramos e tudo que nós interagimos é de nossa posse. Então, se eu vou dar um exemplo, eu falei, redes sociais, temos o Lens Protocol, eu vou lá, eu tenho o perfil do Lens, eu posto em qualquer interface, eu posto uma interface e já está em todas as outras interfaces. Se eu amanhã depois não gostar mais dessa interface, eu uso a outra, tá tudo lá.
Se eu quiser pedir remuneração para a pessoa que coletar, que é um termo da Web3, coletar esse store, esse corte, por exemplo, que pode ser gerado, a pessoa vai lá e pode remunerar você no momento por aquele post. Muito bom. Perfeito. Nossa, é um mundo, mil maravilhas, né? Tudo que nós queríamos, ser donos. Até que você faça uma interação ruim. Você interage com um smart contract ruim, malicioso, que você acesse um sistema vulnerável. Então, só que aí, quando acontece na Web3, há quem recorrer? Há que suporte? Não Esse é o ponto. Aí, então, nesse caso da Web3, a responsabilidade de segurança, que antes era pouca, se tornou total. E muito pouco dividida com outro ponto, que é o desenvolvimento seguro das aplicações. Mas mesmo que não ocorra um desenvolvimento seguro das aplicações, são as aplicações descentralizadas, as DEPs, né? Se não ocorre desenvolvimento seguro, também não tem muito a quem recorrer. Então, a responsabilidade, a gente não adianta ter só o direito de ser dono do que produzimos, mas temos que ter o dever de zelar pela segurança agora. Isso é um ponto primordial da diferença em relação à segurança de Web 2 para Web 3. Esse ponto é muito importante. Mas muito importante. A galera não entende. Inclusive, foi uma pergunta aqui do Ricardo, foi exatamente sobre isso daí, que seria qual a diferença da proteção, né, da Web 2 para a Web 3, que foi exatamente o que você já respondeu, que eu já imaginava que essa pergunta, o Ednilson deixou uma pergunta, vamos deixar, a gente vai deixar para o final, porque essa pergunta já estava aqui para a gente falar sobre essa tecnologia de escanear a retina, a íris, mas a gente vai falar no final sobre isso. Não, aguardem. Mas porque é uma boa pergunta, e boa pergunta a gente vai deixar. Já estávamos no nosso radar e, sabia que você ia perguntar. Alguém ia falar sobre isso. Está no hype, né? Não, e até complementando um pouco mais, o que eu vejo que é muito importante, até porque eu falo muito sobre DeFi e a parte de segurança, e aqui a gente fala, aqui você no DeFi vai se tornar o seu próprio banco, ou seja, você vai utilizar uma tecnologia, blockchain, que é inovadora, 24 horas, a gente consegue remover intermediários ali, que é muito bom, Sim. Taxas mais atrativas para quem investe ou toma um investimento, no caso de um empréstimo, por exemplo, Sim. Então é mais atrativo, porém grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E quem já faz sempre coloca o tio Ben aqui, momento tio Ben, porque ele falava já isso pro Homem-Aranha e a mesma coisa serve para a Web3. Aqui, meu amigo, se você errou, é você diretamente. Não tem filtro no negócio, mais ou menos. Não tem. Não tem a quem chorar. Você não tem a quem recorrer. Então, na Web3, esse é o ponto principal de segurança. Só que tem um outro ponto muito importante em relação à segurança da Web3. Eu falei que a gente está falando do usuário final, né? Que a pessoa tem que ter métricas, boas práticas, que é o que a gente tem trabalhado, tem criado conteúdo, feito tudo para poder explicar sobre boas práticas, né? E eu fiz um conceito chamado segurança fundamentalista. Para quem? Muito legal isso aí. Esse segurança fundamentalista não existe. Você vai procurar, não existe em nenhum lugar. Ele é um mix de que, por exemplo, você que faz o trade, você tem análise gráfica e análise fundamentalista. E aí você tem que analisar tanto as questões gráficas, os tempos gráficos, volume, suporte, resistência, isso aí não é a minha especialidade. Aliás, pessoal, eu não tenho condições de dar nenhum tipo de recomendação financeira, porque eu sou aquele que compra na alta e vendo na baixa. Tá? Eu sou um usuário igual a você. Tá? Vocês não esqueçam de... Então, o pessoal me perguntou qual é a recomendação de investimento. Eu falei, invista em segurança. Invista nos conteúdos de segurança. Isso vai te dar um retorno muito maior e muitas vezes nem vai perceber que você deixou de perder. Então, a segurança fundamentalista é isso. A gente vai trabalhar através de algumas ferramentas, mas não focado em ferramentas. Tá? Então, a gente vai pegar ferramentas que hoje são importantes, segurança, para que você possa interagir na Web3 de uma forma mais garantida. Diminui os riscos. Todo mundo aqui está sujeito a risco. Sim. Todo mundo, porque a gente precisa interagir na Web3. Por exemplo, o pessoal fala muito, tem os airdrops. Isso aí é um negócio importante. Acho que segurança... Nesse momento, todo mundo tá falando de airdrop. Todo mundo. Desde a Arbitrum, que foi em março, todo mundo tá falando de airdrop. Até porque foi muito bom o da Arbitrum. E agora todo mundo quer porque quer fazer o próximo e tá todo mundo interagindo, fazendo um monte de coisa. E, principalmente, que ninguém fala, porque o cemitério é um lugar silencioso, Sim. Muita gente caindo em golpes por aí. Fora os phishings, né, que já são sites falsos e tudo mais. Tomem cuidado onde vocês vão clicar. Mas muita gente fazendo com a própria carteira. Não usando uma burning wallet. A carteira de queima. Isso. Então, em relação aos airdrops, é um caso bem específico. A Web3,
Muitas vezes as empresas, ou elas possuem um investimento por trás, ou elas só possuem uma ideia excelente. Aí você deve perceber que tem os airdrops que a gente tem que investir um stake, quer dizer, colocar um dinheiro lá para ajudar a pagar esse desenvolvimento, meio com um investidor anjo da Web2, né? Tem os investidores anjos nas startups, para se tornar um unicórnio e assim por diante. No Web3, quando a gente faz um airdrop que tem que investir algum tipo de dinheiro, fazer um stake em dinheiro, a gente está pagando desenvolvimento. E caso der certo, você vai receber uma recompensa para aquilo. E tem projetos que você tem grandes empresas por trás, vou dar um exemplo da Linea, que é a Consensus, a empresa da MetaMask, tudo, que começou tudo em testnet, com moedas de testnet. São moedas que a gente utiliza para desenvolvimento. Que tudo que a gente cria na Web3, a gente primeiro testa na famosa testnet, uma blockchain igualzinha à blockchain da mainnet, que é a rede principal. Só que são moedas que você faz lá, você recebe gratuitamente. E a Linea, por exemplo, aceitou isso em troca do quê? Do teste, se a plataforma suportava um throughput alto, uma coisa. Então, assim, você tem duas formas de interagir. Fala, mas Fábio, e se eu não interagir com o airdrop, tô resolvido com segurança? Pessoal, precisamos interagir. Que na Web3 o airdrop ele é parte essencial do ecossistema. Porque o crescimento, os grandes projetos vão vir dos airdrops. Vão vir desses projetos que vão te dar um tipo de remuneração ou não. E o legal é que você não tem certeza se vai remunerar ou não. Então, assim, na verdade, ou estamos investindo um pouco no stake, ou investindo um pouco de tempo em algum projeto que pode dar certo no futuro e pode ser remunerado ou não. Mas assim, o airdrop é muito importante para a criação, para o crescimento da internet. Todos os projetos que são bons hoje vieram de projetos que começaram no formato de um airdrop, projeto embrionário. Tá? Então assim, só que a segurança, que o André falou, não dá para usar a mesma carteira usar a mesma carteira que a gente tem o hold nossa de cripto, a mesma carteira que a gente tem o hold de DeFi. Ó, você tá vendo? Eu tô separando. Carteira de cripto, carteira para DeFi, carteira para airdrops e carteira para pegar todas as meme coin que vem com vírus, com exploit. Aquela que você sabe que aquela lá não tem condição. Scanzão bravo. Scanzão total. Se der certo, é capaz de você não... Se alguma coisa der certo nela, tem um contrato malicioso que já vai pegar. Então pode ser que você nem ganhe nessa carteira. Então assim, é aquele conceito básico. Não coloque seus ovos todos numa só cesta. Se você cair, vai quebrar todos. Então, o conceito de burn wallet, então assim, você separar as carteiras, utilizar as hard wallets, as cold wallets, carteiras frias, é importante, porque a gente tem uma validação física das interações, não só eletrônica, mas física também. E se tivesse biometria, seria legal, podia ter uma validação do que eletrônica, que eu sei, a física do que eu tenho, o que eu possuo e o que eu sou, minha biometria. Já dando aquela dica do final. Tem aquela dica do final lá que é sobre a biometria que já me perguntaram aí. Então, é importante a gente dividir essas carteiras para segurança. É um dos pontos também que é primordial. Tá, André? Não podemos fugir disso. E aí o conceito de segurança fundamentalista é isso aí. Você, independente da ferramenta, criar uma cultura de segurança de informação. Que você faça uma análise de um projeto, independente da ferramenta. Sabendo como pesquisar, aonde pesquisar. Porque tem uma coisa interessante na Web3 em relação à Web2. Na Web3, um mês na Web3 é como se fosse 12 meses na Web2. É como se fosse o Interestelar, né? O filme que você vai lá um ano, tantos minutos lá, tantos anos na Terra. É uma coisa assim. É diferente. O tempo da Web3 é diferente do tempo da Web2. E aí nós temos um outro grande problema. Eu falei, a gente está focando no usuário final para saber fazer a interação certinha e o desenvolvimento seguro. Os desenvolvedores hoje têm que correr a toque de caixa para entregar aplicações. Eu dei um exemplo, você falou de DeFi. Tem um exemplo da Uniswap. Uniswap dominando o mercado. Lá, Uniswap V3, né? Dominando o mercado. Aí chegou a TraderJoy. Veio lá com uma solução interessante. Acho que Beans, você sabe muito mais do que eu. Aí veio, isso, uma semana depois. Aí uma semana depois veio a Maverick, outro projeto. Olha só a velocidade, pessoal. Tudo dentro de um mês, que deu uns projetos lá que eram uns ranges, uma busca de range personalizada, uma coisa assim, né? Ele conseguia buscar o melhor range da sua... Automaticamente. Remontagem automática por tendência, principalmente. Então, olha só. Uniswap, TraderJoy, Maverick, isso no intervalo de um mês. Aí o Uniswap criou, falou, agora eu vou lançar o Uniswap V4, com as soluções dos hooks, que aliás, eu vou ter um material em breve sobre esses hooks, porque se hoje você toma conta do seu DeFi sozinho, com os hooks, você vai precisar de um desenvolvedor, ou só se você for um desenvolvedor. Se você for um desenvolvedor, você vai estar à frente. Senão você vai ter que confiar a terceiros, é que nem eu brinco na IA. Com certeza vai ter um mercado no futuro em DeFi, desses hooks, esse conceito pegar, de você criar aplicações que agilizam, né? Que seja quase umas macros que agilizem o processo do DeFi. Se você não for desenvolvedor, você vai ter que confiar em um terceiro. Será que essa aplicação vai estar confiável? Será que essa aplicação que vai vir mais barata
também não vai vir com algo escondido aí? Um exploit, um malware, um algo malicioso? Que quando você tiver o seu rendimento você vai perder? Deve ocorrer um mercado secundário, como tem o de prompts para IA. É a mesma questão. Então eu já estou focando, eu estou criando material sobre esse novo conceito, porque aí você vai delegar um terceiro. Entendeu? Sim. Porque não vai, hoje a pessoa, você vê se você monta suas posições, você faz tudo ali, tranquilo. É uma análise mais operacional. Agora, criar o tal dos hooks, então, eu conversei com muitas pessoas já. Fui em vários eventos aqui em São Paulo, aliás, encontrei vários, o André por aqui. E as pessoas falaram assim, olha, eu vou esperar um pouquinho. Vou aguardar, eu quero ver como vai funcionar esses hooks. É sério, em off. Eu quero ver como que isso vai ser. Como vai ser essa adoção. Então, assim, não sabemos, a tecnologia está aí, mas não sabemos o que vai acontecer. Sim, então, sim. Aí a questão da segurança é isso, sou fundamentalista. Como eu disse, 1 mês contra 12 meses. Então, tudo é muito rápido. Então, se eu foco numa ferramenta, eu ensino ferramentas, tem no nosso canal no YouTube, várias ferramentas que eu já uso hoje, eu ensino as outras, mas eu quero ensinar o conceito de como utilizar a ferramenta independente dela. Porque amanhã depois vai ter uma ferramenta melhor. E daqui a 3 meses, essa que eu ensinei já está obsoleta. Sim. E aí, se a pessoa tem um conceito e a cultura de segurança, o que acontece? Ela, independente da ferramenta, ela vai conseguir se manter com o risco minimizado. É isso que é o conceito de segurança fundamentalista. Muito legal. É legal porque é um conceito novo no mercado e que eu falo você SmartSec, né? Mas você trazendo aí à frente e realmente trazendo essa importância da segurança. E até uma pergunta que eu ia fazer, você está falando das ferramentas. E no dia a dia do DeFi, isso serve para a Web3 no geral, a gente tem o site do Revoke.cash, que é um dos ótimos para você realmente tirar as suas conexões. É muito bom que todos vocês utilizem no dia a dia. A gente nunca sabe onde a gente já conectou. Eu não vou lembrar o que eu conectei com a minha carteira há 1 ano atrás. E vai saber se aquela rede, aquele negocinho lá atrás tem algum problema e aquilo lá pode drenar. Você deu alguma autorização para aquele protocolo, só que aquele protocolo você não usa mais. Então, para que você vai deixar a chave com ele? Sabe, é como se tivesse terminado o namoro e a outra pessoa do relacionamento tem a chave da sua casa. Sim. Ou da casa dela. Não faz sentido. Tem hora que você tem que tirar a chave. Você utiliza bastante? Sim, eu utilizo bastante em outras ferramentas. Porque o Revoke Cash, na verdade, é uma ferramenta mais famosa. Tem outras. Por exemplo, o pessoal que eu ia perguntar quais seriam as outras. Sim, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que eu falei que chama D.Fi. Que é um swapzinho ali, é um pequeno DEX. Que ela tem uma ferramenta que é o primeiro antivírus da Web3. Então, quando você conecta, ela já verifica toda a sua carteira. Já fui em outros locais da Tabs que a pessoa que estava lá ficou a carteira toda vermelha. E ele falou, nossa, eu nem me lembrava que eu interagi com isso. Então, e aí essa ferramenta é interessante porque, assim, ela tem uma outra ferramenta dentro dela que é uma análise de projetos por smart contract. Você coloca o smart contract, o nome de projeto, eles fazem uma pontuação em relação às questões técnicas de segurança àquele projeto. Então, é um projeto que pode ser mintable, quer dizer, sair a qualquer momento, tem baixa liquidez, tem poucos holders, mas tem projeto que está lá, é um projeto muito novo, então eles fazem uma pontuação de 0 a 100. E essa memória, que a Web3 é possível devido a estar aberta, por exemplo, os códigos-fontes do smart contract estão abertos ali na blockchain. Isso no Web2 não era possível. Se você tem um vazamento de dados no Web2, você não sabe, porque o código é fechado. Então, no Web3 eles conseguem analisar, aprender com esse problema e usando essa memória, essa base de dados que eles criaram, eles conseguem fazer com um antivírus na sua carteira. E aí, aquele caso que o André falou. A gente interage com muita coisa e esquece que interagiu. E é normal. E é aquele negócio, você tem várias portas na sua casa. Várias portas. Só que você está deixando várias portas abertas. E você vai sair, só que a porta lá, a porta do lado, tudo aberto. Tem necessidade? Não. Então você vai lá, quando você revoga o acesso, você está revogando o acesso àquele smart contract à sua carteira. Sim. Então você está fechando essa porta. E lembra, se precisar de novo interagir, vai lá e assina novamente. Aí falaram para mim, puxa, vou ter que pagar a taxa de gas? Lá. É o preço da segurança. Pessoal, qualquer interação que não seja leitura num smart contract, tem que pagar. O smart contract, ele não é alterado, ele é imutável, porém, ele não é alterado o que foi feito inicialmente, mas você pode criar alterações e vai aparecer essas alterações depois. Ele precisa ser reescrito e tem que pagar a taxa de gas. Aí me perguntaram ontem, Fábio, mas se eu desconectar minha carteira do site, eu estou salvo? Não, pessoal. Sabe o que é conectar a carteira no site? É o mesmo cookie que nós temos na Web 2. Lembra quando a gente entra na Web 2 já sabe que eu estou lá, que sou eu? São os arquivinhos que tá ali do browser chamado cookies.
Esses aí é. Isso é uma boa, ótima pergunta, essa daí que fizeram para você, porque o que que a galera enxerga? O que tá no site, o que que é? A blockchain ali é só uma interface. Sim. Então, assim, essa conexão e desconexão é simplesmente só para agilizar. Quando você entrar no site, já saber que a sua carteira está lá. Mas não é a interação com o smart contract nem com o projeto. Aí você precisa fazer um revoke, ou no Revoke Cash, ou usando a carteira Web, ou esse DeFi, independente. Analise a sua carteira, vê onde você interagiu. Tá? Porque aquele que esquecido no passado pode ser uma porta de entrada aí no futuro. E tem outra coisa. Ah, quando eu interajo com um contrato malicioso, eu já vou ser roubado imediatamente? Não. Tem um amigo meu que ele interagiu há muito tempo, ele recebeu o árbitro, e aí ele esperou, o smart contract é inteligente, ele não é uma aplicação inteligente, esperou quando ele viu que tinha muitos ativos na carteira, agiu imediatamente. Ele fica na espreita, né? Que nem aquele lobo no mato, ele tá ali escondidinho esperando a caça dele. Então é o mesmo caso. Então assim, pessoal, utilize disso. Entenda que a conexão ao site não tem nada a ver, né? Segurança zero. É fazer a revogação da interação com o smart contract, isso vai te resolver muito o seu problema. Muito bem. E, ó, tem perguntas aí, ó, pessoal, não consegui bater a meta de não tossir aqui ao vivo, mas eu tô tentando, acho que tá no bom caminho, tá atrapalhando muito, ó, meia hora eu consegui, ó, tá indo bem até. Ó, tá bom. Se é muito rápido. Fala brincando, ó, tem pergunta boa e eu vou depois antecipar, até porque o Raça mandou uma pergunta e já a gente vai emendar quando a gente falar um pouco desse conceito aí da retina e tudo mais, que eu achei muito boa a pergunta dele sobre a parte de cold wallets. E antes da gente pegar algumas dicas aí de segurança que eu vou perguntar e falar dessa parte aí, deixar aí, vamos já a gente já coloca, uma pergunta sobre cold wallets que eu queria fazer, do ponto de vista de segurança, e aí eu vou dar como você falou, uma carteira para cada coisa. Pensando para hold, a gente está acostumado com Ledger, Trezor no dia a dia. Ok, para interação no DeFi eu recomendo sempre as duas. Não eu vou falar qual é melhor, qual é pior. Não tenho nem esse know-how técnico para poder falar. Mas não é esse o ponto. Tirando essas duas, que eu sei que interage com o MetaMask, facilita o dia a dia. Qual carteira seria muito boa para o cara fazer um hold de Bitcoin e Ethereum? Pensando somente nisso daí. Qualquer uma. Posso falar para você, você tem que ter uma carteira, você tem que ter uma interação física com algo e você confirma a transação. Dependendo da carteira. E outra coisa, eu tenho a carteira também, eu tenho minha cold wallet, minha hard wallet, estou 100% garantida. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Você que pensa. Amigo, ela só serve para criar uma camada a mais de autenticação, que chamamos de tecnologia autenticar, uma segunda autenticação. Em vez de você autenticar somente o que está confiável ali na tela, você vai autenticar também fisicamente ali. Só isso. Não é, porque eu tenho uma hard wallet, eu estou garantido, eu estou 100%. Não tem isso. E a carteira, independente qual seja, tem agora eu vi da OneKey, SafePal, tem várias outras carteiras aí no mercado, tá? Mas o que nós precisamos ter, assim, você ter uma carteira dessa vai te aumentar o seu nível de segurança. Então assim, qualquer uma. Tá? O importante é ter uma carteira, uma cold wallet. Uma cold wallet. É importante você ter. Mas é para todas, para a minha burn? Bom, aí você fica a seu critério. Mas onde você tem mais ativos, onde você tem o seu dinheirinho, a maioria do seu dinheiro, é bom você ter. Aumente a segurança. E outra coisa, em segurança da informação, André, você que está me ouvindo, a gente tem que sempre pecar pelo excesso. Perfeito. Sempre. Tá? Quanto mais seguro, menos o risco. É uma relação total. Então, assim, se eu aumento a minha segurança, a gente diminui o risco. Então, qual que é a função minha aqui? É diminuir o risco. Eu não posso... Eu estou inerente ao risco, vocês estão inerentes, todo mundo está inerente, de cair qualquer tipo de golpe. A gente está aí. Não tem como a gente não clicar em links. Então, a gente precisa clicar em links. Não tem jeito. Precisamos interagir. Ainda mais na Web3, que nós somos total parte do ecossistema em relação à nossa interação. Sim. Então, assim, qualquer uma. Muito bom. Porque a galera fica nessa, carteira A, carteira B. Eu falo, cara, veja para que você vai usar. Se vai usar DeFi, como eu falei, Ledger ou Trezor. Mas mas preciso comprar um modelo mais top? Não precisa. Compre um modelo mais simples, até porque quais são as blockchains que são suportadas, assim, pessoal. Tem umas que suportam um tipo de blockchain, outra suporta outra. Mas, assim, tecnicamente, elas possuem sempre as mesmas características. Tá? São assim, tecnicamente, eu vou dar um exemplo. Uma característica que toda carteira tem, isso veio até dos tokens criptográficos que eu comentei, que eu vendi, que você usa para... que eles parecem um pendrivezinho também, que usava para assinar uma nota fiscal eletrônica. Se a pessoa tentar violar aquilo fisicamente, ele tem um conceito de tamper-proof protection. Quer dizer, se a pessoa tentar violar, ele mesmo destrói o circuito ali dentro. Sim. Então, legal. Uma coisa, então, se a pessoa pegar fisicamente,
Ah, apareceu um vídeo na internet que tentaram hackear uma Trezor, não sei o que, mas o cara tinha, primeiro, tinha a Trezor fisicamente, era uma Trezor modelo simples que não tinha o tamper-proof, o cara tinha um conhecimento, fez com certeza um conhecimento que ninguém tem, 0,0001 da população poderia ter, e para poder pegar a seed phrase. Então era mais fácil o cara chegar lá, pôr um revólver na cabeça da pessoa e falar, passa para mim o que você tem. Mais simples. Então assim, pessoal, você vê, não tem nada seguro, então não confie 100%. Mas ela é primordial hoje no dia a dia para a Web3. Não tem como você negligenciar, não utilizar uma hard wallet. Sim, bom. E se a gente fosse pegar uma dica para a galera que está assistindo agora, direto, 3 coisinhas para a galera se preocupar com segurança, dicas básicas, quais seriam? Se você fosse colocar 3 assim, de uma maneira bem simples, só para a galera entender a importância. Primeira dica, que é a primeira dica do mundo da segurança de informação. Confie desconfiando. Don't trust, verify. Sempre. Isso aí, não, eu vou repetir, porque tem que repetir. O ser humano só aprende quando repete. Fábio, você é repetitivo, você é chato, você fala as mesmas coisas toda hora. Sabe por quê? Porque o ser humano só aprende repetindo na dor. Então, como eu não quero que vocês aprendam na dor, eu vou repetir. Eu falo, eu venho do esporte. Eu sempre fui esportista, ainda jogo minha bolinha, não sei o quê. O que o esportista faz no treino? Ele repete. Repete incansavelmente para que no momento do jogo ele possa acertar mais do que errar. Não é assim que funciona o esporte? E também na segurança é. A gente tem que repetir sempre. Então, assim, sempre confie desconfiando. Número 1. Segundo, nós temos 2 vulnerabilidades relacionadas ao ser humano, que é, por exemplo, você falou do phishing scan, né? Tem um phishing scan que é o verbo de pescar através de algo falso. Que é aqueles e-mails que você recebe, as mensagens diretas no Discord, no Twitter, pedindo para você que você ganhou aquela quantia inimaginável de bitcoins, de ativos, para você interagir lá, porque ele quer que você interaja com o smart contract malicioso. Pessoal, dica número 2 relacionada ao phishing scan. Não existe almoço grátis. Não, se fosse bom, olhem comigo. Se fosse muito bom, ele estaria compartilhando com você? Que bondade é essa, né, pessoal? Por favor. Então não existe almoço grátis, a dica número 2. Né? E a dica número 3, tentar policiar as 2 vulnerabilidades que nós temos como ser humano, que são importantíssimos para os criminosos virtuais. Ah, Fábio, você não chama hacker? Não. Eu sou um hacker. Puxa, eu sou um hacker. Sim, o hacker é que detém conhecimentos avançados de segurança de informação. Lá dentro, a gente chamaria de cracker, aquele que usa para o mal. Mas é que nem aqueles... a gente não tem lá a Gillette, virou uma marca, e depende da marca, é aquele produto. Então, tudo que é pro mal é um hacker. Não, pessoal, são criminosos virtuais. Tá? Então, assim, tem pessoas que trabalham pro bem. Então, eu também sou um hacker, mas não estou trabalhando pro mal. Então, esses criminosos virtuais, eles usam de 2 vulnerabilidades do ser humano. É a dica número 3. A gente tem que controlar essas duas vulnerabilidades. Não é técnica, não é de computador, de código, de carteira, Não. A primeira vulnerabilidade, a nossa ansiedade. O ser humano é ansioso por natureza. Se você der um prazo para a pessoa, olha, o tempo está correndo, temos que ser rápidos. Ai, meu Deus. A pessoa fica ansiosa e quer resolver rápido. E acaba negligenciando alguns cuidados. Segundo ponto, é a questão da ganância. O ser humano é ganancioso por natureza. Então, ele vê esse phishing scan, que tem um valor exorbitante, tal. Até tem um vídeo no nosso canal explicando eu interagi com o phishing scan, que o cara te dava 0,78 BTC, mas ele não liberava, você tinha que virar prêmio, você tinha que depositar 0,1 para poder liberar. Ou mandar os seus dados. Então, são esses 3 pontos principais. É o confie desconfiando, né? Não existe almoço grátis, e controlar essas nossas 2 vulnerabilidades como ser humano. Muito bom, acho que foi bem direto para todo mundo e todos nós já podemos nos incluir aí de uma forma ou de outra. Eu também. Ser humano, somos seres humanos, esse é o grande ponto. As pessoas esquecem, não somos robôs, apesar de ter toda a tecnologia aí, inteligência artificial e tudo mais, ainda somos humanos. E até você falou da parte técnica de trade e tudo mais. O mesmo cara sabendo tecnicamente sobre trade, o cara faz o treinamento, o cara tá lá no dia a dia, na hora que tem que usar muito do emocional dele, é onde diferencia um cara que é um trader de sucesso e um trader do dia a dia, assim, que pode ter uma operação que vai ganhar dinheiro, mas não necessariamente ele está pronto para ganhar dinheiro. E com o tempo, as horas de telas, isso que realmente, da mesma maneira que para um piloto de avião tem horas de voo,
para o trader ter hora de tela, isso é muito importante. Isso, então, e a ansiedade é importantíssimo no trade. Né? Se a pessoa não manter aquele padrão, confiar no padrão, ele vai vender antes da hora, vai comprar fora de hora. Então, assim, é importante vocês controlarem isso. Tá? Você falou de IA, por mais que o IA evolua, tem algumas duas coisas no IA que ainda não existem. Que é a capacidade de dedução, que é muito limitada ainda, tá? E a capacidade que chamamos de pensamento inconsciente. Isso é nosso do ser humano. Por mais que você não tenha como treinar uma máquina, ela tem um pensamento inconsciente. Então fica aí já uma dica para vocês aí sobre também que o IA, estamos com medo do IA. Calma. Não é assim também. Não é bem assim, não. Nós ainda temos muito ainda à frente das máquinas. Eu falo, até pegando, na verdade, pegando uma frase do Casta mesmo, que ele fala que dá para relacionar com a parte de A, é que a gente está mudando, falando de pessoas inteligentes e pessoas sábias. Esse é o grande ponto que ele aborda. Então, as pessoas inteligentes sabem responder. Então, a gente vê uma inteligência artificial respondendo tudo que a gente pergunta. Mas o sábio é aquele que sabe formular a pergunta. E agora a gente pode ver uma mudança de era da inteligência para sabedoria ser o mais importante. E aí sim, quem sabe perguntar e sabe com a sua inteligência perguntar e tornar uma pessoa sábia vai realmente ter as melhores respostas porque a pergunta foi bem elaborada. Sim, isso é totalmente relacionado à segurança. Eu não usei IA por um acaso, tá, não, pessoal? Porque na segurança eu falei sobre criar cultura e segurança. Nós podemos perder nosso dinheiro, nós podemos perder nossos bens, nós vamos perder tudo. Perder um braço, uma mão. Mas o que nós aprendemos, a nossa cultura que está aqui dentro da nossa cabeça, ninguém tira. O que você aprendeu, o que você conquistou ao longo do tempo, isso ninguém vai tirar de você. Então, por isso que eu foco na cultura de segurança. Muito bom. Entendeu? Independente da ferramenta. Então, isso é meio filósofo? Não. É claro. Você tem que saber. E isso ninguém vai tirar de você. Ninguém vai conseguir contrato malicioso tirar de você. Bem legal. E até pegando esse gancho, até uma coisa que veio na cabeça agora, do pessoal utilizando a inteligência artificial para muita coisa. Vou pegar o ChatGPT como modelo, né? Que é o mais famoso. E a galera faz as perguntas, mas praticamente já está colocando tudo que ela quer. Sim. Qual, do ponto de vista, eu não vou nem falar muito técnico, de uma maneira bem simples até, de segurança. O que você acha da galera colocando várias informações lá dentro para que ela gere uma resposta, sendo que seriam informações, talvez, restritas? Vamos lá. Correu há 2, 3 semanas atrás, fiz até um vídeo de urgência, tem uns vídeos nos nossos canais que é chamado Breaking News. Eu lanço na hora. Bom. E não era Web3, era Web2, era sobre o vazamento do ChatGPT. Aí o pessoal, nossa, primeiro caso, eu falei, pessoal, mude seu usuário e senha que você usava no ChatGPT. Isso é padrão no Web2. Diferente da carteira conectar, é usuário e senha, né? Ou um duplo fator de autenticação. Segundo, vocês limparam o histórico que vocês colocaram no ChatGPT de tudo que vocês perguntaram? 90% nem sabem onde limpa o histórico. Nem sabia que tinha histórico. E aí você fala, puxa, mas pode ser uma informação confidencial sobre uma doença de uma pessoa? Perguntam-se tudo. E tem o pior. Hoje os desenvolvedores de aplicativos, Web 2, Web 3, eles colocam os códigos para depurar e encontrar erro. Então, será que quantos códigos estavam lá sendo vendidos na Deep Web? Não dá tempo de explicar isso agora, mas no mercado negro da internet, né? Quantos códigos de projetos que vão ser lançados daqui a 6 meses já foram vazados porque o desenvolvedor vai lá, me ajuda a depurar onde está o erro desse código. E ele simplesmente fez e não apagou o histórico. Então, para você, esse é um detalhe. É uma questão de segurança. Inclusive, algumas empresas já bloquearam os usuários porque a pessoa não tem noção. Na Europa, quando eu conheci esse vazamento, várias empresas já começaram a bloquear. E aí, entrando no ChatGPT, você falou sobre uma pergunta aí, acho que é importante de começar a falar sobre isso. O dono do ChatGPT, Sam Altman, tá? O cara agora é um gênio, né? Ele criou algo espetacular, concordo, parabéns para ele. Ele saiu de uma pessoa desconhecida, hoje está lá no gabarito do Zuckerberg, do Bill Gates, né? Do Elon, do tio Elon, agora do X, né? Uhum. Elon X. E ele falou, puxa, não estava contente. Aí ele criou um grande projeto, agora o mercado cripto, diretamente ele entrou na Web3. Você sabia disso, André? WorldCoin, estamos aí. Apesar de um projeto até mais antigo, mas de fato ele aproveitou todo esse momento. É aquela coisa, a oportunidade vem quando você está pronto para alguma coisa. Sim. Ele aproveitou e temos essa WorldCoin que temos essas várias perguntas aqui no chat. Imagina. Para esse ponto. Não tenho dúvida.
Vamos lá, acho que primeiro vamos falar pra galera que não conhece o que é a WorldCoin. Se você quiser comentar rapidamente, aí já que você tava já emendando. Vou ter que olhar para lá. Por favor. Até eu vou olhar. Eu preciso explicar o que é a WorldCoin para vocês. Ajeitar. Tá, só pegar aí. Preciso explicar o que é a WorldCoin para vocês. Vocês estão preparados para saber isso? Olha, vocês estão preparados para saber o que é a WorldCoin? Vou dar um exemplo básico hoje, tá? Porque amanhã eu vou ter uma live explicando sobre a WorldCoin. Depois eu vou até te contar como. Mas, para quem não sabe, a WorldCoin é um projeto da mesma OpenAI, que é a empresa do Sam Altman, né? Que é o dono do ChatGPT, né? E ele criou esse projeto, é um projeto de uma cripto, tá? Então ele fornece, ele tem uma cripto. Só que como que ele distribui essas criptos? Como que é esse airdrop? Quando ele pedindo que as pessoas escaneiem a sua retina. Escanear a sua retina. Mas para quê? Eu tô fazendo as perguntas. Eu quero saber, para que ele tá pedindo isso? Porque ele quer a sua retina. Vou falar rapidamente sobre biometria. Lembra que eu falei que eu era especialista em biometria? Uhum. Nós temos vários tipos de biometria. Biometria por voz. Alexa, essa é o quê? É o quê? Google Assistente? Olá. Ei, Google. Não. Siri. Não. Ele entende a sua voz, o timbre da sua voz. Tem uma biometria. É uma biometria bem simples, até fácil de ser burlada. Aí temos a biometria nossa digital. São os sulcos aqui das linhas da digital que ao longo dos anos vai se perdendo. Vocês devem perceber, por exemplo, que as pessoas mais idosas às vezes não conseguem utilizar leitores de biometria digital, porque vai perdendo esses desenhos que tem no dedo. Então é uma técnica também muito utilizada. Tem a biometria da face, que a gente entrou aqui no prédio, no meu escritório, vão lá, ali, olha, cadastra minha foto, vai lá minha face e entra. E aí tem a biometria digital, face, e tem uma biometria que é muito valiosa, que não se altera ao longo do tempo, pessoal. Qual que o cara quer? Qual será? Vocês pensem comigo, qual será? Qual? A íris. Né? Então, assim, escaneamento da íris, que é a nossa parte colorida aqui. E por que a biometria que é mais valiosa, ele tem interesse? Vejam bem, ele já mexe com inteligência artificial, ele quer uma identificação por biometria. Aí ele fala, não, o conceito dele é assim, eu quero fazer aquele esquema do Proof of Humanity, né? Para provar que você não roubou nos futuros projetos. Falei, puxa, mas eu quero ver se vocês vão ter um equipamento no seu computador para escanear a sua íris. Aquele orbe que tem ali não é um equipamento qualquer. Não uma câmera tirando uma foto de uma biometria facial. Então, cada um vai ter um orbe no seu computador no futuro. Eu tô achando, por favor, pessoal. Então, essas são as questões da WorldCoin. Então, ele faz isso e te dá em troca uma moeda chamada WRC, se não me engano, é a WorldCoin, a moeda, a cripto WorldCoin, que foi lançada, subiu 1.600% no seu dia do lançamento, foi um sucesso, todo mundo se fala disso. E está no Brasil, tá? Foi escaneado esses dias, acho que tava em um evento aqui, acho que na Brigadeiro, não sei o quê, o pessoal, todo mundo escaneando. O pessoal feliz, tem um grupo, o pessoal que já escaneou, já tá analisando. Ficaram bem felizes em relação a isso. Olha, eu ganhei aqui, ganhei já quase $100 já. Falei, puxa. Pessoal, você acha que vale a pena? Essa é a minha pergunta para você. Será que vale a pena vender a biometria mais valiosa que não se altera ao longo do tempo por $100? Você acha que ele está sendo bondoso com você em troca dessa biometria? Será que é você que está ganhando? Essas são as questões que eu estou passando. A análise, eu vou fazer uma análise muito mais detalhada amanhã, tá? Nós temos uma live semanal no canal da SmartSec, toda das 8h30 às 9h45. E a gente, como é um canal novo, eu estou na live 007. Comecei a contar de 001 e eu estou na 07, que é a minha 7ª semana. Coincidentemente, a live 007... eu vou falar um pouquinho sobre o WorldCoin. Mas o que é 007, pessoal? O que lembra o 07 de vocês? E tem um filme do 007 que é não sei o que, In Your Eyes, não sei o que, uma coisa assim. A questão dos seus olhos. Acho que foi o 12º filme do antigo artista ainda. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o WorldCoin amanhã. Em detalhes. Mas assim, o que eu posso dizer para vocês nada é de graça, lembra? Não tem almoço grátis. E já tem muitas suposições, eu não tenho como analisar isso também, eu não estou lá dentro, mas se você olhar na mídia, pesquisa aí, tem muitas dúvidas no mercado em relação a isso. Eu vou tentar utilizar dessas dúvidas e passar uma análise, ou pelo menos abrir os olhos das pessoas. Entenderam? Abrir os olhos.
Open your eyes. Open your eyes, né? Abrir os olhos, realmente, para onde vocês estão colocando a sua íris, ou, por exemplo, sua retina, independente. Sim. Algo que é muito valioso do ser humano, tá bom? Muito bom, acho que bem explicado, acho que já pegou algumas perguntas, falamos de WorldCoin pra galera aí, e ó, como o pessoal já falou, o pessoal tá interagindo bem aqui no chat, vou pegar uma pergunta do Raça que eu falei lá atrás, né, que ele falou bem interessante, mas ó, tem margem pra like, se você está aí assistindo ao vivo ou gravado, não importa, deixa aquele like pra fortalecer o canal e já se inscreva pra pegar bate-papos como esses aqui, bem interessantes. E o pessoal comentou aqui, realmente, não tem almoço grátis. Eu acho que eu sempre falo, as lições mais simples para qualquer tema são as mais importantes. É aquela de você fazer o básico bem feito. Se a gente pelo menos fizesse o básico bem feito, pelo menos com 80% do patrimônio, o básico bem feito, a gente estaria. Deixa aquele sei lá, perfil degenerado para os seus 20%, aí diminui, né? Vai diminuindo o risco e aumentando. Talvez vai ter um ativo de muito risco, deixa 0,5%, sei lá, e vai ajustando. Estão pedindo a mensagem do Fábio aqui. Ó, vou pegar aqui, ó, vou colocar, ó, se quiser, vou colocar aqui, SmartSec, né? Quase todas são @SmartSec, tá? O YouTube é SmartSecBR, ia falar, Fábio, você não poderia pôr SmartSec? Não, eu sou o dono do SmartSec no YouTube, mas como eu tenho intenção de abrir esse conceito de segurança fundamentalista para o mundo todo, tá? Para todas as outras línguas, então eu deixei o SmartSec BR, depois pode ser que tem o SmartSec ES, SmartSec IT, ó, só vendo um spoiler já. De repassar isso para o restante do mundo, porque esse conceito de segurança fundamentalista não existia antes, tá? Vocês podem pesquisar, não existia. Eu espero que vocês me ajudem a colocar lá no Wikipedia. Me ajudem. Vamos sim. E agora pegando essa pergunta do Raça aí, que ele falou, ó, Fabião, você acha que esse novo modelo de carteira com o lance de verificação de leitura de retina, o acesso via digital vai tomar espaço das cold wallets? Você acha que essa tecnologia vai fazer substituir o nível de segurança ou difícil? Até porque você falou que não é tão fácil. Não, o escaneamento de retina ou de íris, qualquer coisa que não seja biometria, ele é um equipamento caro. Tem uma tecnologia que eu até posso detalhar um pouquinho mais amanhã. Mas, assim, não é uma coisa para o usuário final. Tá? Então, assim, agora, uma hard wallet com biometria é possível, deve até existir. Eu até brinco, a hard wallet de biometria, a gente tem as 3 fatores de autenticação. Aquilo que eu sei, aquilo que eu possuo e aquilo que eu sou. Aí ajuda. Isso, mas assim, a biometria já é muito... Pessoal, quanto mais níveis de segurança você criar, pecando pelo excesso, você vai diminuir o risco. Então, assim, agora, eu não entendi bem o projeto do WorldCoin. Eu quero saber o porquê ele quer essa informação biométrica tão valiosa. E o mercado se pergunta sobre isso. Eu não estou tomando nenhum partido, nem fazendo nenhum tipo de análise, nenhum tipo de condenação. Pelo contrário. Eu tenho o direito de, pelo menos, colocar a dúvida. Lembra? Confie, desconfiando. Item número 1, que você me perguntou? Tenho que desconfiar. Por quê? Ele podia me explicar claramente só porque prova de humanidade, mas como ele vai fazer isso depois no futuro? Já que ele está querendo dominar tanto a inteligência artificial, porque tem uma coisa, pessoal. A inteligência artificial que está aí no chat GPT-4, certeza que é o mais básico que já foi desenvolvido. Tenho certeza que outros locais estão... outras pessoas já têm algo muito melhor já, que não chegou para nós no usuário final. Tá? Então, assim, é uma questão de ficar atento. Sim, o pessoal está comentando, o Raça comentando que tem algumas carteiras que estão desenvolvendo já essa parte aí. Ou tem gente com reconhecimento facial na MetaMask. Então, assim, é bem legal, até o Felipe comentou. Então, assim, a gente está vendo uma evolução. Eu acho que tem pontos positivos, mas tem limites, né? Tem limite. Você não vai fazer uma carteira com orb de reconhecimento de íris. Vai custar o quê? Não sei quantos $1.000. O cara vai ter um hardware. Não vai, nem tem isso de ativo. Até porque é mais complicado. E outra, onde vai esses dados? Onde vão esses dados? Né? Então, assim, é complicado, pessoal. Então, assim, é para se pensar. Tá? A gente tem que pensar muito bem em relação a isso. Sim, bem legal. E antes, já que estamos na etapa final, quero deixar também um abraço aqui pro Gustavo Badaró, lá da CryptoShirts.com.br, ó. Inclusive, camiseta da comunidade Zero Paralelo do João Razinho. Um abraço para ele e todos da comunidade que estão vendo ao vivo gravado. Também, somos EPS também. Sim, muito boa comunidade. Eu fico muito mais como leitor, não estou conseguindo. Aos poucos eu quero voltar a contribuir mais, né? Em algumas comunidades. E essa, com certeza, é uma comunidade que eu vejo o nível de qualidade. E deixar um abraço para ele. Em breve teremos também novidades com a Crypto Shirts para algumas camisetas também da nossa comunidade. Ó, Ednilson, pessoal aí da comunidade do DeFi, Multiplicador Cripto, fiquem ligados. Em breve aí teremos algumas novidades, algumas coisas já em andamento e a gente vai fazer sim para realmente
mostrar aqui, fazer nossos podcasts, né? Deixar um abraço. E, cara, a gente já tá na etapa final. Quero agradecer de verdade, foi um bate-papo muito, muito top. Pra galera que tá assistindo aí, obrigado pela presença. Muita gente, o pessoal manteve do começo ao fim. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Depois eu vou falando mais algumas coisas. Mas, por favor, deixe suas considerações finais. Eu brinco com o pessoal, a câmera sua, o microfone é seu. Deixa pra galera o seu recado final das suas lives. Deixa tudo no jeito e manda bala. Tranquilo. Vamos lá. Então, pessoal, como eu disse, nós temos nossa comunidade do Discord, nós temos nosso canal do YouTube, que é o SmartSec BR, tá? Estamos começando, como disse, estamos na 7ª semana no YouTube do caso 007. Amanhã tem uma live às 8h30, às 9h30, uma live semanal. O Discord, onde eu mais faço interações com a comunidade, então eu pego muitas informações da comunidade e trago como exemplos reais para poder explicar a questão da segurança, tá? E principalmente uma coisa, pessoal, é importante a gente ter medo como ser humano. Se você não tiver o medo, você não vai conseguir minimizar os seus riscos. Então, assim, é importante que a gente saiba interagir, mas sempre com receio, sempre procurando o que tem de melhor em relação às métricas e às questões de segurança. Então, assim, o que eu peço a vocês, estudem, pesquisem. Nosso canal do YouTube tem muito material já com pouco tempo. Então, estudem, pesquisem, consumam esses dados. Está tudo lá gratuito, pessoal. Tudo lá. E vocês vão ver que... E tem um detalhe, para finalizar. Nós estamos no bear market. Deixa chegar o bull market, que vocês vão ver o que vai acontecer de problema de segurança. E aquele que não se preparar agora, vai chorar no futuro. Isso aí, muito bom. E deixa também um beijo aí pra minha mãe, que eu vi que está aqui no chat, ela sempre acompanha. Beijo, mãe. Luciara está aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Acho que foi muito top o papo, assim. Você trouxe as informações de forma até cirúrgica ali, explicando. E é muito bom a gente trazer esse tema mais vezes. Eventualmente, quero trazer mais esse tema de segurança. Depois a gente vai elaborar talvez um bate-papo com pessoas com pontos de vista diferentes, para a gente poder realmente chegar cada vez mais informações para as pessoas. E eu te convido com certeza. Meu vizinho aqui... Fechou, então, pessoal, muito obrigado pela presença aí, por deixar o like e tudo mais, a gente fica brincando, isso ajuda realmente o conteúdo, se você curtiu essa live, depois manda para aquele seu amigo que, pô, talvez vai ser interessante, manda essa live para ele, vai ser um conteúdo interessante, você pode assistir já no ×2, e falando que semana que vem, provavelmente começaremos aqui no meu canal, também com aqueles conteúdos mais rápidos, aí eu fiz uma pesquisa, a galera gostou, e a gente vai fazendo alguns conteúdos, provavelmente terças e quintas, vou adicionar em breve mais algumas lives aqui também, quarta-feira eu deixo pro Arocast, então toda quarta, 12h30 ao vivo, ou às vezes gravado, eventualmente, a gente vai ter um podcast falando não só do mercado cripto, mas falando de empreendedorismo, falando no geral sobre investimentos. Eu acho que é um canal sobre negócios, essa é a ideia. E agradecer a presença de todos e falar que quarta-feira estaremos de volta. Grande abraço a todos e Sucesso. até mais. Valeu, pessoal.